Bom dia, alunos! Hoje, vamos nos aprofundar na disciplina de Direito Penal, um tema essencial para o concurso da PRF. Nesta aula, exploraremos conceitos avançados e aspectos detalhados do direito penal, que são cruciais para a atuação eficaz no campo da segurança pública. A aplicação da lei penal no tempo e no espaço, um estudo aprofundado. Prezado futuro policial rodoviário. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, um tema crucial para a compreensão do direito penal. Princípios fundamentais do direito penal. Antes de adentrarmos nas especificidades da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, é essencial revisitar alguns princípios basilares do direito penal. Legalidade: ninguém pode ser punido por fato que não esteja previsto em lei como crime. Anterioridade: a lei penal só se aplica aos fatos ocorridos depois de sua entrada em vigor. E retroatividade: em regra, a lei penal não retroage para prejudicar o réu. Humanidade: a pena deve ter caráter exclusivamente educativo e não pode passar dos limites do que é estritamente necessário. Culpabilidade: a punição só é justa quando recair sobre aquele que agiu com dolo ou culpa. Individualização da pena: a pena deve ser individualizada, ou seja, adaptada às circunstâncias concretas do crime e do criminoso. A lei penal no tempo. Tempo do crime: é o momento em que se consuma o fato típico, antijurídico e culpável. Conflito de leis penais no tempo. Lei penal mais benéfica: se houver duas leis aplicáveis a um mesmo fato, aplica-se a mais benéfica ao acusado. Ultratividade da lei penal: a lei antiga continua valendo para os fatos praticados durante sua vigência, mesmo que tenha sido revogada. Abolito criminis: quando uma conduta deixa de ser considerada crime, a lei penal retroage para beneficiar o acusado. Exemplos: se um crime foi cometido em 2020, e em 2023 a pena para esse crime foi reduzida, aplica-se a pena menor ao autor do crime, mesmo que ele ainda esteja sendo julgado. Se um crime deixou de ser considerado crime em 2022, todos os processos em curso por esse crime serão extintos. A lei penal no espaço. Lugar do crime: é o local onde se consuma o fato típico. Territorialidade: a lei penal brasileira, em regra, aplica-se aos crimes cometidos em território nacional. Extraterritorialidade: existem situações em que a lei brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos no estrangeiro. Crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, independentemente de onde o crime tenha sido cometido. Crimes praticados por brasileiro, em alguns casos, como crimes contra a vida ou o patrimônio de brasileiro. Falsificação de moeda brasileira, e mesmo que o crime tenha sido cometido no exterior. Crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, independentemente do local da prática do crime. Extraterritorialidade condicional: a lei brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos no estrangeiro por estrangeiros, desde que o agente seja extraditado para o Brasil ou que o crime seja considerado crime em ambos os países. A importância da aplicação da lei penal no tempo e no espaço para o policial rodoviário. A compreensão desses conceitos é fundamental para o policial rodoviário, pois ele atua em um ambiente dinâmico e complexo, onde a aplicação da lei exige conhecimentos específicos. Ao entender como a lei penal se aplica no tempo e no espaço, o policial poderá interpretar corretamente a lei, aplicando a norma penal adequada a cada situação. Atuar com justiça, garantindo que a lei seja aplicada de forma justa e equânime. Resolver conflitos, analisando as diferentes situações e tomando as decisões mais adequadas. Prevenir crimes, identificando as condutas criminosas e adotando as medidas necessárias para evitá-las. Em resumo, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço é um tema complexo e fundamental para a compreensão do direito penal. Ao dominar esses conceitos, o futuro policial rodoviário estará mais bem preparado para exercer sua função com ética e profissionalismo. Agora vamos adentrar em um dos temas mais importantes do direito penal, a tipicidade e seus elementos, bem como as causas de extinção da punibilidade. Esses conceitos são fundamentais para a compreensão da aplicação da lei penal e para a correta identificação de um crime. Tipicidade. A tipicidade é a correspondência exata entre o fato praticado e a descrição legal de um crime. Em outras palavras, para que um fato seja considerado crime, ele precisa se encaixar perfeitamente em um tipo penal previsto em lei.
Elementos do crime. Para que um fato seja considerado crime, é preciso a presença de 4 elementos. Conduta, ação ou omissão do agente que causa o resultado típico. Tipicidade, a conduta deve se encaixar perfeitamente na descrição de um crime previsto em lei. Ilicitude, a conduta não pode ser justificada por nenhuma causa de exclusão da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Culpabilidade, o agente deve ser imputável, capaz de entender o caráter ilícito do fato e ter agido com dolo ou culpa. Crime doloso e crime culposo. Crime doloso, o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Crime culposo, o agente não quer o resultado, mas o produz por imprudência, negligência ou imperícia. Erro de tipo. Ocorre quando o agente, por erro invencível e inevitável, desconhece ou se equivoca sobre um elemento do tipo penal. O erro de tipo exclui o dolo, mas pode ser punido a título de culpa, se previsto em lei. Crime consumado e tentado. Crime consumado ocorre quando todos os elementos do tipo penal estão presentes. Crime tentado ocorre quando o agente inicia a execução do crime, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Crime impossível. Ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, o crime é materialmente impossível. Punibilidade e causas de extinção da punibilidade. A punibilidade é a possibilidade de aplicação da pena ao autor do crime. No entanto, existem situações em que a punibilidade é extinta, como anistia, ato do Poder Legislativo que perdoa uma infração penal. Graça, ato do Poder Executivo que concede perdão ao condenado. Prescrição, extinção da punibilidade pela demora na persecução penal. Morte do agente, extinção da punibilidade com a morte do autor do crime. A importância para o policial rodoviário. A compreensão desses conceitos é fundamental para o policial rodoviário, pois ele atua em diversas situações que envolvem a aplicação da lei penal. Ao identificar um crime, o policial precisa analisar todos os elementos do tipo penal e verificar se há alguma causa de exclusão da ilicitude ou da punibilidade. Exemplos. Direção perigosa. O policial precisa avaliar se a conduta do motorista configura o crime de direção perigosa, analisando a velocidade, a imprudência e o risco concreto de dano. Tráfico de drogas. Ao abordar um veículo suspeito, o policial precisa identificar os elementos do crime de tráfico de drogas, como a posse da droga, a finalidade de traficar e a quantidade. A tipicidade, os elementos do crime e as causas de extinção da punibilidade são conceitos fundamentais para a compreensão do direito penal. Ao dominar esses temas, o futuro policial rodoviário estará mais bem preparado para identificar crimes, aplicar a lei e garantir a segurança no trânsito. Agora vamos adentrar em um dos temas mais importantes do direito penal, a ilicitude e suas causas de exclusão. Esses conceitos são fundamentais para entendermos quando uma conduta, embora típica, não pode ser considerada crime. O que é ilicitude? A ilicitude é a contrariedade de uma conduta ao ordenamento jurídico. Em outras palavras, um ato é ilícito quando ele viola uma norma jurídica, como, por exemplo, o Código Penal. Para que uma conduta seja considerada crime, além de típica, ela também precisa ser ilícita. Causas de exclusão da ilicitude. Existem situações em que, apesar de uma conduta ser típica, ou seja, se encaixar perfeitamente na descrição de um crime, ela não é considerada ilícita. Essas situações são chamadas de causas de exclusão da ilicitude ou justificantes. As principais causas de exclusão da ilicitude são: legítima defesa. Ocorre quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. Estado de necessidade. Ocorre quando alguém, para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, lesa ou expõe a perigo direito de outrem. Estrito cumprimento do dever legal. Ocorre quando alguém, no exercício de função ou cargo, pratica fato típico em estrita conformidade com o dever legal. Exercício regular de direito. Ocorre quando alguém, no exercício de um direito, causa um resultado típico. Excesso punível.
Quando alguém, em situação que justificaria a exclusão da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, vai além do estritamente necessário para a defesa do direito, incorre em excesso punível. Ou seja, a conduta inicial era justificada, mas a intensidade da reação foi desproporcional à agressão. A importância para o policial rodoviário. A compreensão das causas de exclusão da ilicitude é fundamental para o policial rodoviário, pois ele atua em diversas situações que podem envolver o uso da força. Ao analisar uma situação, o policial precisa avaliar se a conduta praticada por alguém se enquadra em alguma causa de exclusão da ilicitude, a fim de tomar a decisão correta. Exemplos: legítima defesa, um policial que reage a uma agressão sofrida por um cidadão, usando a força necessária para repelir o ataque. Estado de necessidade, um motorista que invade uma propriedade privada para salvar uma criança de um incêndio. Excesso punível, um policial que, ao efetuar uma prisão, utiliza força desproporcional, causando lesões desnecessárias ao preso. Em resumo, a ilicitude é um elemento fundamental do crime. As causas de exclusão da ilicitude são situações em que, apesar da conduta ser típica, ela não é considerada crime. O policial rodoviário precisa conhecer essas causas para agir de forma correta e proporcional em suas atividades. Agora vamos adentrar em um dos pilares do direito penal, a culpabilidade. Se a tipicidade e a ilicitude dizem respeito ao fato em si, a culpabilidade se volta para o autor do crime, analisando se ele merece ser punido. O que é culpabilidade? A culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal dirigido ao autor de um fato típico e ilícito. Em outras palavras, é a capacidade que o agente tem de entender o caráter ilícito do seu ato e de agir em conformidade com a lei. Para que alguém seja considerado culpável, é preciso que estejam presentes os seguintes elementos: imputabilidade e capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento. Consciência da ilicitude, o agente deve ter consciência de que sua conduta é contrária à lei. Exigibilidade de conduta diversa, o agente deveria ter agido de forma diferente, conforme o esperado pela norma. Causas de exclusão da culpabilidade. Existem situações em que, apesar de um fato ser típico e ilícito, o agente não pode ser considerado culpável. Essas situações são chamadas de causas de exclusão da culpabilidade. As principais causas de exclusão da culpabilidade são: inimputabilidade, o agente não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de agir de acordo com esse entendimento. Exemplos: de menores de idade, pessoas com doença mental. Erro de proibição, o agente acredita, equivocadamente e de forma inevitável, que sua conduta é permitida. Imputabilidade. A imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento. A imputabilidade é presumida, cabendo à defesa provar a inimputabilidade. Causas de inimputabilidade. Doença mental, quando o agente, por causa de doença mental, não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de agir de acordo com esse entendimento. Doença mental no momento do crime, mesmo que o agente seja considerado imputável, se no momento da prática do crime ele estava sob o efeito de uma perturbação mental, a pena pode ser reduzida. Menoridade, pessoas menores de 18 anos são inimputáveis. Erro de proibição. O erro de proibição ocorre quando o agente, por erro inevitável, desconhece ou se equivoca sobre a ilicitude do fato. Erro de proibição inevitável exclui a culpabilidade. O agente não pode ser punido porque não tinha como saber que sua conduta era ilícita. Erro de proibição evitável atenua a pena. O agente poderia ter evitado o erro, mas não o fez. A importância para o policial rodoviário. A compreensão da culpabilidade é fundamental para o policial rodoviário, pois ele atua em diversas situações que envolvem a aplicação da lei penal. Ao analisar uma conduta, o policial precisa avaliar se o agente é imputável e se tinha consciência da ilicitude do fato. Exemplos: um adolescente que comete um crime, o policial deve ter conhecimento da inimputabilidade do menor e encaminhá-lo para as autoridades competentes. Um motorista que atropela um pedestre por acidente, o policial deve avaliar se o motorista agiu com culpa, ou seja, se ele poderia ter evitado o acidente. Em resumo,
A culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal dirigido ao autor de um fato típico e ilícito. A imputabilidade e o erro de proibição são elementos essenciais para a análise da culpabilidade. O policial rodoviário precisa conhecer esses conceitos para atuar de forma correta e justa em suas atividades. O que é um crime? Um crime é uma conduta típica, que se encaixa em uma descrição legal, ilícita, contrária ao direito, e culpável, praticada com dolo ou culpa, que a lei penal pune. Classificação dos crimes. Os crimes podem ser classificados de diversas formas. A classificação mais comum divide-os em categorias de acordo com o bem jurídico tutelado, ou seja, o bem que a norma penal visa proteger. Os principais tipos de crimes são: crimes contra a pessoa, homicídio, a morte de outra pessoa, lesão corporal, qualquer ofensa à integridade física ou mental de alguém, sequestro e cárcere privado, privação da liberdade de locomoção de alguém, ameaça, intimidação de alguém, causando-lhe temor de algum mal. Crimes contra o patrimônio. Roubo, subtração de coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Furto, subtração de coisa móvel alheia, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Estelionato, obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro. Apropriação indébita, apropriar-se de coisa móvel alheia de que tenha posse em virtude de outra causa. Crimes contra a dignidade sexual. Estupro, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Assédio sexual, constranger alguém, mediante conduta asquerosa ou ofensiva, a praticar ou permitir que se pratique com ela ato sexual. Violação sexual mediante fraude, constranger alguém, mediante fraude, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Crimes contra a incolumidade pública. Incêndio, destroem, danificam ou põem em perigo o patrimônio alheio mediante incêndio. Explosão, provocar explosão, colocando em perigo a vida, a saúde ou o patrimônio de outrem. Alagamento, provocar, por qualquer meio, inundação, rompimento de barragem, desvio ou alteração do curso de águas, poluição de águas potáveis ou contaminação de alimentos ou produtos indispensáveis à alimentação. Crimes contra a fé pública. Falsificação de documento público, alterar ou fazer documento falso. Falso testemunho, afirmar falsamente, perante autoridade judicial, fato que sabe não existir, ou negar aquilo que sabe existir. Crimes contra a administração pública. Corrupção, solicitar ou receber vantagem indevida. Concussão, exigir vantagem indevida. Peculato, apropriar-se de coisa móvel ou imóvel de que tenha posse em razão do cargo. A relevância para o policial rodoviário. Como policial rodoviário, você estará em contato direto com diversos tipos de crimes, especialmente aqueles relacionados ao trânsito, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, causar morte culposamente, na direção de veículo automotor. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, causar lesão corporal culposamente, na direção de veículo automotor. Direção perigosa, conduzir veículo automotor, não observando as normas de trânsito, colocando em risco a própria vida ou a de terceiros. Roubo, subtrair bens de terceiros mediante violência ou grave ameaça. Em resumo, a compreensão dos diferentes tipos de crimes é fundamental para o policial rodoviário. Ao identificar um crime, o policial precisa classificá-lo corretamente para tomar as medidas legais adequadas.